Oi, pessoal. Deposteron. É um nome que muita gente já ouviu por aí, quase sempre ligado à reposição de testosterona, certo? Mas o que ele faz exatamente? Como é que uma simples mudança na dose pode alterar tudo? E os riscos, quais são? Vamos mergulhar no que as fontes dizem sobre esse tratamento, passo a passo. O nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender os sinais da baixa testosterona. Depois, como se chega a um diagnóstico. Aí sim a gente fala do tratamento em si e de um ponto super importante, a dosagem. E para fechar, vamos ver como é o acompanhamento e para quem esse tratamento talvez não seja a melhor opção. Ok, antes de pular para a solução, é fundamental a gente entender bem o problema. Afinal de contas, o que o corpo sente quando os níveis de testosterona estão lá embaixo? Identificar os sinais é o primeiro passo de tudo. E como a gente vai ver, eles vão muito além da academia ou da vida sexual. O impacto é bem mais amplo. Olha, os sinais são bem variados, viu? Geralmente começa com aquela falta de desejo sexual, sabe? Um cansaço que parece que não passa nunca, a força muscular vai diminuindo, e em casos mais sérios o problema pode ir mais fundo, chegando a afetar a saúde dos ossos e até a produção de sangue, o que pode levar a uma anemia. Então, sentir tudo isso já significa que a pessoa precisa de reposição hormonal? Bom, não é bem assim. É exatamente aqui que entra a importância de um diagnóstico médico bem feito, bem preciso. O ponto de partida é o exame de sangue, claro. E nesse exame, os médicos procuram um número-chave, que é o primeiro grande sinal de alerta: níveis de testosterona abaixo de 350 nanogramas por decilitro. Mas, e aqui vem o pulo do gato, esse número sozinho não conta a história toda. O diagnóstico só é fechado, só é confirmado quando o resultado baixo do exame vem junto com os sintomas que a pessoa está sentindo no dia a dia. Uma coisa tem que casar com a outra. Ok, diagnóstico confirmado. Aí sim a gente começa a falar das opções de tratamento. E uma das mais comuns no Brasil é o Deposteron, que é uma forma injetável de testosterona. O nome técnico dele é cipionato de testosterona, mas todo mundo conhece pelo nome comercial, Deposteron. A forma mais comum que a gente encontra nas farmácias é essa aí, uma ampolinha com 200 miligramas da substância. E olha que interessante como ele age no organismo. É um ciclo, né? Depois da injeção, o nível de testosterona sobe e atinge o pico em 48 horas. Uma semana depois, ali na marca dos 7 dias, metade da dose já foi metabolizada. E no finalzinho, lá pelos 14 dias, o nível chega no ponto mais baixo. Entender esse ciclo aqui é fundamental para o que vem agora. E entender esse ciclo todo nos leva direto para uma das discussões mais importantes na prática: a dosagem. O grande objetivo aqui é manter os níveis estáveis e fugir do famoso efeito montanha-russa. E é aqui que a coisa fica curiosa. Se a gente pegar a bula do remédio, a recomendação é usar a ampola inteira, os 200 miligramas a cada 15 dias. Só que na prática, o que muitos médicos preferem fazer é diferente: dividir a dose no meio e aplicar 100 miligramas a cada 7 dias. Ué, mas por quê? A resposta está toda nesse conceito da montanha-russa hormonal. Imagina só, aplicar uma dose grande a cada 15 dias pode criar um pico enorme de energia e bem-estar logo depois da injeção, mas que é seguido por uma queda brusca. O cansaço e a fraqueza voltam antes da próxima dose. A aplicação semanal busca justamente o contrário: transformar essa montanha-russa numa linha muito mais estável. Portanto, a mensagem central aqui é a seguinte: não existe receita de bolo. Não tem uma fórmula única que serve para todo mundo. O tratamento de reposição de testosterona precisa ser ajustado nos mínimos detalhes, de forma individual, de acordo com a resposta de cada paciente. Beleza, tratamento iniciado. E agora? Agora começa a parte de segurança e acompanhamento. E essa parte, pessoal, é inegociável. A monitorização médica tem que ser constante. Durante o tratamento, alguns exames de sangue são cruciais. Os médicos ficam de olho no hematócrito e na hemoglobina, porque, se eles sobem demais, o sangue pode ficar mais grosso, o que aumenta o risco de trombose. Outro ponto de atenção é a relação com o estradiol, para garantir que a testosterona não esteja se convertendo em excesso em hormônio feminino, num processo chamado aromatização. E esse excesso de estradiol pode trazer alguns efeitos como sensibilidade nas mamas. Existem medicamentos para controlar isso, sim, mas muita atenção: eles não são uma regra, não são prescritos automaticamente. A decisão de usar ou não depende sempre de uma avaliação médica muito criteriosa de cada caso. Uma coisa super importante é alinhar as expectativas.
A melhora dos sintomas não acontece como num passe de mágica. De acordo com as fontes, pode levar até 6 semanas para que os benefícios completos do tratamento sejam realmente percebidos. E para a gente fechar, um ponto de atenção máxima, que não pode ser ignorado de jeito nenhum, as contraindicações. Quem é que deve ter mais cautela ou até mesmo evitar esse tipo de tratamento? E os motivos são bem sérios. Primeiro, para quem ainda planeja ter filhos. O tratamento basicamente desliga a produção natural de esperma do corpo. Segundo, para pessoas mais jovens, com menos de 40 anos, onde geralmente se tenta outras terapias primeiro. E o mais importante de tudo, nunca, em hipótese alguma, começar um tratamento sem um diagnóstico médico que confirme a real necessidade. Então, resumindo a nossa análise, o diagnóstico depende dos exames e dos sintomas, juntos. A dose semanal é muito comum para buscar estabilidade. O tratamento é sempre individualizado. O acompanhamento com exames é obrigatório para a segurança. E a questão da fertilidade é um fator decisivo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que reforça a mensagem principal. A reposição hormonal pode ser, sim, uma ferramenta poderosa. Mas a pergunta essencial que precisa ser feita junto com um profissional de saúde é sempre esta. Para um determinado quadro, para determinados objetivos de vida, essa é realmente a solução mais adequada?